Momento do Discipulado. Na soberania de Deus, ele evitou que Davi fizesse aliança com Abner. Interessante. Vamos lembrar essa história. Davi já era rei em Judá e o reino do norte, as 10 tribos ainda continuaram, depois que o Saul morreu, continuaram sendo controladas pela família de Saul. E o Abner era parente de Saul, era comandante do exército de Israel. Mas quando Saul morreu, houve muita briga pelo poder e indecisão. Só a tribo de Judá seguia a Davi. Mas Davi se fortalecia cada vez mais. Judá se tornava muito poderoso como país. E o que ficava no norte com a descendência de Saul ia piorando. Hoje nós vemos muitas igrejas que são assim, igrejas onde há briga pela liderança, vários pastores disputando e uma confusão danada, a igreja com partidos, grupinhos. É uma situação que denigre o evangelho, infelizmente, mas era assim o reino do norte, foi definhando, até que lá pelas tantas o Abner disse: desse jeito a gente vai acabar. Então, antes que acabe, eu vou dar uma de esperto. Aproveitou um pretexto lá qualquer, que ele tinha pegado uma das concubinas de Saul, e o Isbosete, que ele tinha colocado como rei, então um dos filhos de Saul, que não tinha condições, não tinha capacidade, não tinha preparo, o Abner pegou, por ser filho de Saul, e colocou como rei. Era mais ou menos equivalente no Brasil, assim, numa certa situação, Bolsonaro não poder se candidatar mais à presidência, mas ele também não passa a bola para nenhum outro político. Ele quer empurrar um filho, a mulher. A gente conhece um pouco essa história. Em muitas igrejas, o campo é presidido por um pastor que fica velhinho. Quando velho, ele passa o controle todo para a mulher, para os filhos, mas ele não quer largar a liderança. Aí, já prestes a morrer, ele coloca um dos filhos para liderar a igreja, mas o filho não tem condições, não tem capacidade, não tem o chamado de Deus e acaba só trazendo confusão, divisão no campo, divisão na igreja, um ambiente ruim. Em Israel, tudo definhava. O Abner tinha colocado o Isbosete, filho de Saul, como rei, depois que o Saul morreu. Mas ninguém se entendia e o país definhava, enfraquecia. E o Abner tomou uma decisão e disse: eu vou lá conversar com Davi, vou fazer aliança com ele e vou fazer o país todo passar para ele, e ele vai arranjar um jeitinho lá, um cargo para mim, eu vou ser importante lá no governo de Davi. Então, politicamente, em nome dele, com ideia dele, sem direção de Deus, o Abner foi e se dirigiu a Davi para fazer aliança com Davi. Ingenuamente, Davi recebeu e disse: tá bem, vamos fazer aliança, você traga a minha mulher Mical. Isso é um gesto político, não é que ele gostasse demais da Mical. Davi tinha um monte de mulheres já. Era um gesto político para agradar a família de Saul. Ele dizer que tinha consideração para com a esposa Mical, que era... Mical já estava com outro homem, casada com outro homem. Mas aquilo foi um gesto político de Davi. E o Abner foi fazer política, claro, quis agradar a Davi. E fizeram aliança. E aquela aliança teria sido um caos,
para o povo de Israel. A aliança de Davi, que era ungido de Deus, com Abner, que era um espertalhão, era um homem valente, realmente, dotado de qualidades humanas, muitas, mas não era ungido de Deus e não seria uma boa coisa. E a coisa estava indo, até que o Joabe soube. O Joabe era sobrinho de Davi, comandante do exército, disse: o quê? Aquele Abner aqui, ele que lutou, fez guerra contra nós e agora ele vai passar para o nosso lado? Nem pensar. Arranjou lá um esquema lá, a traição, mandou o Abner voltar e matou o Abner à traição. Deus usou o erro do Joabe. O Joabe mais tarde pagou com a vida por esse erro também. Mas Deus usou o erro, a violência do Joabe, para livrar Davi da esperteza e malícia do Abner. Eu quero tirar algumas conclusões dessa história. Deus escreve certo por linhas tortas. Na vida de quem é sincero, Deus faz as coisas acontecerem. Às vezes a gente perde um emprego porque aquele emprego seria um laço e armadilha. A gente cairia no pecado naquele emprego, a gente teria que mentir, enganar, e o emprego sorriu para nós até com uma promoção, a gente ganharia mais dinheiro, mas aquele emprego seria uma morte, seria afastamento de Deus, e assim, por alguma razão, o Senhor nos livra daquele emprego. Eu já passei por isto, e muitos têm passado por isto também. A gente fica triste na hora, mas depois a gente vê que bênção, como Deus agiu para me livrar daquele emprego. Ou de um relacionamento, um noivado, e a pessoa está sonhando, de repente tudo se desfaz, alguma coisa acontece, mais tarde a pessoa vai entender: houve um livramento de Deus, o Senhor me livrou. Eu estaria num relacionamento que iria destruir minha vida espiritual. Aquele namoro, aquele noivado se desfez para bênção na minha vida. Nós não sabemos o futuro, mas Deus sabe. Então, Deus, sabendo o futuro, nos livra no presente de armadilhas e situações perigosas que vão nos comprometer no futuro. Você entende isto? Davi precisava ter com ele discípulos. O Abner não era discípulo. Não tem jeito de a obra de Deus ir para frente com líderes presunçosos, voluntariosos, vaidosos. São grandes, importantes, então vamos fazer uma igreja, uma denominação com gente importante. Não vai dar certo. A gente tem que trabalhar na obra de Deus com discípulos que são servos, obedientes, submissos, que amam o Senhor, não tem nome, não tem fama, mas são do Senhor. Quando eu dirijo um retiro de carnaval, Semana Santa, um retiro da nossa comunidade, Deus já deu a direção. Não chame nenhum figurão de fora, nenhum famoso, grande pregador. Use a prata da casa. É com os irmãos que são discípulos que Deus vai fazer maravilhas, e é o que tem acontecido. Nossos retiros são sublimes por causa da presença de Deus, usando discípulos, usando pessoas que são sinceras, estão conosco, e Deus pode usar. Esse princípio é muito importante. Deus livrou Davi do incômodo de ter um Abner. Um Abner era uma estrela muito grande, talvez mais brilhante do que o próprio Davi. Ele iria ofuscar Davi, iria discutir com Davi, querer fazer coisas que o Davi não queria. Ele seria um estorvo, um problema para Davi, e Deus o livrou. O meio pelo qual Deus o livrou na sua soberania foi drástico. Usou o Joabe numa traição para matar o Abner. Davi ficou chateado com Joabe por causa daquilo, mas o fato
é que Deus agia. Como eu gosto de crer na soberania de Deus. E quanto a mim, vou cuidando das pessoas que Deus me confia, me entrega, que são discípulos, e vou dando testemunho, ensinando, corrigindo, orientando, e quando precisar, é desses discípulos que Deus vai usar. Nós temos que formar discípulos, prepará-los para o amanhã, para a obra que vai ser feita amanhã, no futuro. Que Deus nos dê essa visão de não nos enganarmos com figurões, pessoas famosas, pessoas importantes. Essas pessoas não vão nos somar nada. Nós temos que trabalhar com discípulos, pessoas que Deus nos deu, que são discípulos. Entende?